vereadores, senhoras vereadoras, verificação de quórum, segunda chamada. Ô Flávio. Ô Flávio. Verificação de quórum. De volta. Solicito a todos que possam, que fiquem em pé, e sob as bênçãos de Deus, declaro aberta a presente reunião e solicito a todos que saudemos o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas. Senhor secretário, para a leitura de um salmo bíblico. Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, pois assim dá a ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Eu queria, como ninguém se colocou, eu só queria fazer uma referência ao falecimento do grande brasileiro Plínio de Arruda Sampaio, uma pessoa com quem eu tive a oportunidade de conviver e cultivar uma grande amizade. É uma pessoa que tinha um carinho muito especial por Poços de Caldas. A família tem uma propriedade em São João da Boa Vista e ele vinha a Poços com frequência e aqui encontrava seus amigos. Foi um brasileiro muito voltado para as questões da população pobre, sobretudo as questões agrárias, as questões dos movimentos de trabalhadores sem terra, e também um grande defensor da soberania brasileira em relação aos países centrais. O Plínio tem uma trajetória política muito interessante, era um democrata cristão que militou na Ação Popular, que era uma
organização marxista da juventude universitária e da juventude estudantil católica. Foi deputado durante o governo João Goulart, quando foi relator do projeto de reforma agrária. Esteve na primeira lista de cassações da ditadura civil-militar, foi cassado, viveu no exílio até 1976, quando voltou ao Brasil, filiou-se ao MDB e rompeu com esse grupo em 1980, quando ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores. Foi um deputado constituinte, muito combativo, capaz de conciliar suas posições progressistas com as suas posições de consciência cristã. E mais recentemente distanciou-se do Partido dos Trabalhadores, filiou-se ao PSOL, foi candidato a presidente da República e, sem dúvida nenhuma, é um grande brasileiro, um homem que merece todo o nosso respeito. Minuto de silêncio. Antes de passar a palavra ao secretário, eu queria justificar aqui a ausência da vereadora Maria José. Deixou aqui um requerimento justificando sua ausência em função da fase final de tratamento de quimioterapia que ela se submete. Desejamos a ela pronto restabelecimento. Em discussão, a ata da reunião anterior? Não havendo quem faça uso da palavra, a ata encontra-se devidamente aprovada. Senhor secretário, para a leitura do expediente. Expediente do Executivo. Mensagem 43. Projeto de lei complementar que acrescenta dispositivo à Lei Complementar número 91, de 23 de dezembro de 2007, que altera, acrescenta dispositivos e consolida o Código Tributário do município de Poços de Caldas, institui as taxas de expediente e de serviços diversos, preços públicos. Às comissões pertinentes. Ofícios. Secretaria Municipal de Governo. 562. Encaminha a prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde referente ao período de setembro a dezembro de 2013. Às comissões pertinentes. 563. Em resposta ao requerimento 336, de autoria da vereadora Regina Sioff e Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a ocupação do Distrito Industrial. Vista a requerente. 564. Em resposta ao requerimento 283, de autoria da vereadora Regina Sioff, contendo pedido de informações sobre o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Vista a requerente. 565. Em resposta ao requerimento 343, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre o controle de perdas de água tratada. Vista ao requerente. 566. Em resposta ao requerimento 367, de autoria do vereador Tiago Cavelanha, contendo pedido de informações sobre os projetos de recuperação e canalização dos rios que cortam a área central da cidade. Vista ao requerente. 567. Em resposta ao requerimento 346,
de autoria dos vereadores Tiago Cavelan e Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a divulgação de informações da empresa pública DME Poços de Caldas Participações no portal da Transparência. Vista aos requerentes. 568. Em resposta ao requerimento 358, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a lista de espera para matrícula no Conservatório Musical. Vista ao requerente. 569. Em resposta ao requerimento 369, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre o acompanhamento de pacientes portadores de tuberculose. Vista ao requerente. 570. Em resposta ao requerimento 370, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre o acompanhamento de pacientes portadores de hanseníase. Vista ao requerente. 571. Em resposta ao requerimento 379, de autoria dos vereadores Rogério Carrilho e José Maria Siqueira, contendo pedido de informações sobre o fornecimento de medicamentos à população no âmbito do SUS. Vista aos requerentes. 572. Em resposta ao requerimento 384, de autoria dos vereadores Maria José Escaciotti, Marcos Tadeu, Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a regularização da FEARP. Vista aos requerentes. 573. Em resposta ao requerimento 385, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a falta de medicamentos para o programa de controle ao tabagismo. Vista ao requerente. 574. Em resposta ao requerimento 393, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre a abertura de bueiro na Avenida Mansur Fraia. Vista ao requerente. 575. Em resposta ao requerimento número 400, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a regularidade dos outdoors instalados na cidade. Vista ao requerente. 576. Em resposta ao requerimento 410, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre a implantação de academia ao ar livre no Jardim Quisizana. Vista ao requerente. 577. Em resposta ao requerimento 268, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a falta de lâmpadas em algumas escolas municipais. Vista ao requerente. 578. Solicita a prorrogação do prazo para as respostas aos requerimentos número 391, de autoria do vereador Luiz Carlos, contendo pedido de informações sobre a vacinação dos funcionários do município contra a gripe influenza. 396, de autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão, contendo pedido de informações sobre a modernização das redes de telecomunicações. 405, de autoria do vereador Antônio Carlos, contendo pedido de informações sobre a dificuldade de acesso à internet na zona rural. Em discussão. Em votação. Aprovado com 12 votos. 581. Em resposta ao requerimento 402, de autoria do vereador Rogério Carrillo, contendo pedido de informações sobre o recapeamento asfáltico de ruas que sofreram alterações do sentido de tráfego de veículos. Vista ao requerente. 583. Em resposta ao requerimento 344, de autoria do vereador Flávio Faria, contendo pedido de informações sobre o serviço de hemodiálise prestado pelo Hospital da Santa Casa. Vista ao requerente. 584. Em resposta ao processado 70 de 2014, que contém projeto de lei que autoriza o pagamento de auxílio financeiro para custeio de moradia e alimentação aos profissionais do programa Mais Médicos a serviço do município. Anexar ao processado. 593. Em resposta ao processado 79 de 2014,
que contém projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Danone Limitada no âmbito do programa Avança Pós. Anexar ao processado. 594. Em resposta ao requerimento 383, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre os aumentos salariais e benefícios concedidos aos diretores da empresa pública DME Distribuição S.A. Vista a requerente. 595. Em resposta ao requerimento 421, de autoria do vereador Joaquim Alves, contendo pedido de informações sobre a situação das pontes das avenidas João Pinheiro e Mansur Fraia. Vista ao requerente. 596. Em resposta ao requerimento 409, de autoria do vereador Jonei Eiras, contendo pedido de informações sobre o balneário Dr. Mário Mourão. Vista ao requerente. 597. Solicita prorrogação do prazo para a resposta ao requerimento 424, de autoria da vereadora Regina Cioff, contendo pedido de informações sobre a realização dos mutirões de cirurgia pela Secretaria Municipal de Saúde. Em discussão. Em votação. Aprovado com 13 votos. DME Distribuição S.A. 206. Em resposta à indicação número 330, de autoria da vereadora Regina Cioff, solicitando melhoria de iluminação do cruzamento das ruas Coronel Procópio e Aquidauana. Vista a requerente. Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 01. Comunica a composição da diretoria executiva para os exercícios de 2014 a 2016. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Atos oficiais, decretos. 11.307. Convoca a conselheira tutelar suplente para substituir conselheira titular durante suas férias. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.308. Autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento do DEMAI, no valor de R$ 2.208.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.309. Nomeia a servidora para exercer a função de confiança gratificada de chefe de seção do SIAC, da Secretaria Municipal de Comunicação Social. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.310. Autoriza a abertura de créditos suplementares no orçamento da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas, no valor de R$ 65.000. Eu gostaria que lesse na íntegra essa autorização de abertura de crédito para o Jardim Botânico, por gentileza, R$ 65.000. Não é esse que está em pauta? Por gentileza, eu gostaria que fosse lido. A leitura por solicitação do vereador Luiz Carlos. O prefeito municipal de Poços de Caldas, nos suas atribuições legais, decreta. Artigo 1º. Fica autorizada a abertura no orçamento da Fundação Jardim Botânico de Poços de Caldas de créditos suplementares no valor total de R$ 65.000 para atender às seguintes dotações orçamentárias: material de consumo no valor de R$ 25.000, serviços terceiros, pessoa jurídica no valor de R$ 30.000, obrigações tributárias de contribuinte no valor de R$ 10.000. Artigo 2º. O recurso para a abertura dos referidos créditos serão o proveniente da anulação parcial da seguinte dotação orçamentária: obras e instalações no valor de R$ 65.000. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Prefeito Heloísio do Carmo Lourenço. É isso? À disposição. 11.311. Nomeia membro para integrar o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.312. Exonera servidor da função de confiança gratificada de chefe da seção de grupamento operacional. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.313. Abre crédito suplementar à dotação orçamentária no valor de R$ 231.000.
À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.314. Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 1.108.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.315. Nomeia membros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.316. Nomeia membros para integrarem o Conselho Municipal de Defesa e Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Os nomes indicados? A leitura do nome dos representantes por solicitação do vereador Marcos Tadeu Sansão. Representante do Poder Público, representante da área da Segurança Pública Estadual Municipal, Décio Almiro Loyola Franco, suplente. Representantes da Sociedade Civil Organizada, representante do setor industrial, Steven Bressani Brandão, suplente, substituição a José Paulo de Oliveira. Representante do setor de comércio e serviços, Nelilton Antônio Bastos, titular. Representante do setor de engenharia, arquitetura e agronomia, Pedro Olavo Ponce, suplente, em substituição a Alfredo Hermínio Barbosa. Representantes do Clube de Serviço e Sociedade Amigos de Bairro, Sônia Aparecida da Rocha, titular, em substituição a Antônio Carlos Emigriosi. Pedro Magalhães, suplente. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.312. Exonera servidor da função de confiança gratificada de chefe da seção de grupamento operacional. Cadê esse aqui? Só um minuto que ele não está. Nossa, eles fizeram só gente deles nisso aí. Não, a gente está. Está lido já. Você voltou nele? É o 11.317 agora. Ah, esse? Então, onde que nós estamos? 11.317. 11.317. Abre créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 2.217.430. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Depois do jogo da Alemanha, nosso secretário não sabe nem onde está mais. Não é fácil, não. Os 318. 11.318. Abre créditos suplementares a dotações orçamentárias no valor de R$ 11.078.000. À disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Agora é o 11.319. 11.319. Convoca a conselheira tutelar suplente para substituir conselheira tutelar durante suas férias. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.320. Aprova o regulamento do concurso Forca-Broca a ser realizada no 32ª Festa UAI. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.321. Aprova novas tarifas dos serviços termais. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.322. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto 8.510 de 2006, que regulamenta a progressão por nova qualificação dos servidores da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. 11.323. Abre créditos suplementares às dotações orçamentárias no valor de R$ 295.200. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. 11.324. Abre crédito especial para atender despesas decorrentes de convênio a ser celebrado entre o município de Poços de Caldas e a Fundação Gota de Leite de Assistência à Criança para prestação de serviços odontológicos aos usuários do Sistema Único de Saúde no valor de R$ 144.000. À disposição das senhoras vereadoras e senhores vereadores. Portaria 4.228,
dispõe sobre a cessão de servidora a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e dá outras providências. À disposição, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Expediente dos vereadores. Balancete. Demonstração do movimento de numerário mensal referente às despesas da Câmara Municipal no mês de junho de 2014. Autoriza da mesa diretora. Às comissões pertinentes. Projetos de decreto legislativo. 14. Concede o diploma de honra ao mérito ao Dr. Norberto Donaldo Danza. Autoria da vereadora Regina Cioff. Às comissões pertinentes. 15. Concede o diploma de honra ao mérito ao senhor Mauro Henrique Tramonte. Autoria vereador Paulo Tadeu. Às comissões pertinentes. Requerimentos. 454. Requer o desarquivamento do processado legislativo 236 de 2009, que contém projeto de lei substitutivo 08/2012, que dispõe sobre o plantio de eucaliptos e pinos nas proximidades de rios e nascentes e áreas urbanas e dá outras providências. Autoria da vereadora Regina Cioff. Deferido. 455. Pedido de informações sobre a Lei Complementar 140, que altera o Código de Posturas do município, ocupação de calçadas com mesas e cadeiras. Autoria da vereadora Regina Cioff. Em discussão. Com a palavra a vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, caros colegas, vereadores, tem um requerimento do vereador Tiago Cavelanha, 470, que também versa sobre essa situação da ocupação das calçadas. Então, não sei se poderia juntar esses dois requerimentos. Qual o número do requerimento? Do vereador Tiago Cavelanha, 470. Ocupação de calçadas. E se pudesse fazer a leitura para ver se é compatível, que nós não combinamos nada, né? Pensou na mesma coisa. Pensamos, porque realmente está uma situação... Pode fazer a leitura, senhor presidente? Tá curto. Do 455 nesse momento. A Lei Complementar número 140 alterou os artigos 204 e 205 do Código de Posturas Municipais no que tange à ocupação de calçadas com mesas e cadeiras. Trata-se de um procedimento usual nas grandes cidades turísticas no Brasil e em todo o mundo, alavancando a atividade gastronômica e beneficiando o setor também em nossa cidade. Ocorre que em determinados estabelecimentos está ocorrendo exageros em relação ao uso das calçadas, dificultando o trânsito de pedestres e portadores de necessidades especiais. Analisando a legislação pertinente, constatou-se uma série de dúvidas que precisam ser esclarecidas e, se for o caso, corrigidas no sentido de oferecer melhores condições a todos, sejam os comerciantes, o poder público e os transeuntes. A Lei Complementar número 140 estabelece em seu artigo 1º, alterando o artigo 204 do Código de Posturas, o seguinte: artigo 204. A ocupação das calçadas com mesas e cadeiras poderá ser autorizada pela Prefeitura Municipal mediante requerimento que contenha, primeiro, croquis de toda a extensão da calçada relativa à ocupação pretendida e que demonstre a contemplação das normas de acessibilidade, incluindo a demarcação física da linha de piso tátil, circundando a área ocupada. A redação desse artigo aparece ser falha, dando margem à interpretação errônea. O texto seria melhor explicado com a seguinte expressão: a ocupação das calçadas somente poderá ser autorizada mediante aprovação de requerimento que contenha. Trata-se de uma ocupação onerosa, conforme dispõe o parágrafo 8º, que estabelece. Parágrafo 8º. Para efeito do disposto neste artigo, a autorização concedida gerará obrigação aos requerentes em recolher aos cofres municipais o equivalente a 3,30 unidades fiscais do município por metro quadrado de área ocupada por mês.
Considerando que o Decreto Municipal 11.173, de 17 de setembro de 2013, estabelece o valor da unidade fiscal do município a partir de 1º de janeiro de 2014 em R$ 3,04, significa dizer que cada metro quadrado ocupado reverte ao município a importância irrisória em torno de R$ 10 por metro quadrado ocupado. Observa-se que existem estabelecimentos que possuem mais mesas no espaço externo do que no ambiente interno, onde, via de regra, paga-se valores exorbitantes a títulos de aluguel e raramente o estabelecimento na área central da cidade não sai por menos de R$ 5.000 mensais. Sem maiores questionamentos, a referida lei estabelece que ao longo da rua Assis Figueiredo, no trecho compreendido entre as ruas Rio Grande do Norte e Paraíba, fica expressamente vedada a disposição de mesas e cadeiras nas respectivas calçadas, ficando definido que as áreas serão definidas por decreto. E em pesquisa no site da Prefeitura, não foi localizado nenhum decreto publicado sobre a matéria. Assim, em vista do acima exposto, esta vereadora requer, primeiro, que sejam informados os estabelecimentos que solicitaram autorização para a utilização de mesas e cadeiras nas calçadas e que estejam cumprindo as normas vigentes. Segundo, há estudos pelo órgão responsável quanto à viabilidade de nova avaliação dos valores cobrados, encaminhar demonstrativo dos valores recolhidos mensalmente pelos estabelecimentos. Terceiro, esclarecimento sobre a proibição de uso das calçadas no trecho da rua Assis Figueiredo, compreendidos entre a rua Rio Grande do Norte e Paraíba, e se nessa área existe algum estabelecimento que esteja descumprindo a norma vigente. Quarto, que sejam encaminhadas pela Secretaria de Turismo e Cultura informações da necessidade de alterações e proposituras no sentido de aperfeiçoar o disposto na Lei Complementar 140, visando o incremento do turismo em nossa cidade. Nestes termos, pede e espera deferimento a vereadora Regina Cioff. Vou colocar em votação o 470 na ordem dele. O vereador Tiago Cavelanha para Senhor presidente, nobres colegas, que bom, vereadora Regina, que nós dois tivemos aí a mesma preocupação, como eu observei agora que outros vereadores também estão atentos ao tema. Doutora Regina, além da Lei Complementar 140, que altera a redação, não é, do nosso Código de Posturas Municipais, nós temos uma lei ordinária votada nessa casa, que é a Lei 8.709, votada em 2010, que trata especificamente sobre a adequação e revitalização de calçadas da parte da área central da cidade e autoriza a doação de... perdão, essa é a outra lei. É realmente na alteração da 140. Qual que é a nossa preocupação? Essa lei, votada por essa casa, não vinha sendo cumprida, sob um argumento, no meu ponto de vista, incorreto. A então secretária de Planejamento, Gina Beatriz Rende, se manifesta junto à Secretaria de Serviços Públicos, o secretário Zequinha Muniz, dizendo que a lei estava errada e que não era para ser cumprida, que a fiscalização não poderia fiscalizar porque a lei estava errada. Ora, bolas, não aqui questionando a competência da ex-secretária Gina Beatriz Rende, mas não compete a ela ou a secretário nenhum julgar se a lei é correta ou não. Compete ao Poder Legislativo. A lei, sendo aprovada e sancionada, parte para o seu cumprimento. Eu mesmo, chateado na época com a fala da senhora secretária, entendi e não quis expor o atual secretário, Zequinha Muniz, da Secretaria de Serviços Públicos, a uma situação constrangedora. E deixei o assunto correr. Porém, agora, nós temos um outro comando na Secretaria de Planejamento. Nós temos o Edalmo, uma pessoa muito mais conscienciosa, uma pessoa muito mais dada ao diálogo, muito mais flexível. No meu pedido de informações, eu questiono, eu inclino um pouco mais as perguntas, no sentido de, essa ordem da Secretaria de Planejamento continua valendo? Essa determinação
que no entendimento do senhor secretário Zequinha Muniz é superior a uma lei aprovada por essa casa, ela ainda continua em vigor? O pensamento da senhora Gina Beatriz Rende ainda permanece naquela secretaria? Será que o atual secretário Dalmo também comunga do mesmo pensamento? Então, o 470, apesar de tratar do mesmo tema, que é um tema de extrema urgência e necessidade para o nosso município, vai um pouco em outra direção. Eu não sei, senhor presidente. Já separei. Acho que convém ser votado separado, mesmo entendendo que a ideia seja a mesma. Senhor presidente, eu tenho até fotos aqui, não cabe passar agora, do que vem ocorrendo aqui nessa rua da Praça Pedro Sanches, na calçada do antigo Cine São Luís, por aqueles estabelecimentos comerciais. Estão sendo colocadas ali 2 até 3 fileiras de cadeira, onde uma pessoa em plena saúde física tem dificuldade de passar. Imagine uma pessoa que necessita de uma bengala, de um andador, de uma cadeira de rodas, uma mãe empurrando um carrinho de bebê, um deficiente visual. Eu não sei mais o que nós precisamos fazer para que o setor de fiscalização... Pois não. A parte, a vereadora Regina Cioff. Obrigada, senhor presidente. Lembrando, a Pernambuco com a Rio Grande do Sul, bem na esquina, fecharam, inclusive, fecharam a calçada, fecharam totalmente, você tem que passar por dentro, totalmente coberto. É impressionante. E você tem um espaço maior na calçada, utilizando mais a calçada do que o próprio ambiente lá dentro. Então, realmente está muito grave. Pois é, infelizmente, se nós formos aqui enumerar os vários estabelecimentos que simplesmente desconsideram a lei e fazem como acham que deve ser feito, como donos ali daquele passeio, nós vamos ficar até amanhã. Isso, além de ser um desrespeito com o pedestre, com o cidadão, com o nosso turista, é um desrespeito também com aquele comerciante que se adequou à lei que foi aprovada. Porque muitos gastaram, investiram, se adequaram, perderam mesas que usavam antes, hoje não usam mais porque estão dentro da lei. Esses que seguiram a regra, esses que cumpriram a lei, no meu entendimento, foram aí agressivamente prejudicados. Então, algo precisa ser feito, vereadora Regina, que bom que essa casa está atenta a esse problema e está cobrando providência. Muito obrigado. Vereador Joneiras. Senhor presidente, senhores secretários, senhoras vereadores, quero parabenizar você, vereadora Regina, porque a minha preocupação na legislatura passada foi uma bandeira minha quanto a essa formação das mesas, que nós chamamos pessoas envolvidas aqui, tanto na parte da ADFIP, ADV, o comércio de modo geral, e nós... Eu esqueci de mencionar, senhor presidente, e para toda a casa que registra em público aqui, que realmente quem iniciou esse assunto na legislatura passada foi o vereador Joanei, quando estava aqui, e quando ele saiu, a voto do vereador Alvo Canhano, nós demos continuidade do processo. Me perdoa, vereador Joanei, de fazer o registro. Obrigado, tia. Então, eu acho nada mais justo que a gente se preocupar. Eu acho que Poços de Caldas é num todo. A gente não pode só ver na área central, a gente tem que ver nos bairros também, porque está correndo assim, solto, as mesas, cadeiras, e prejudicando os transeuntes, porque nós temos que nos preocupar com as pessoas, os cadeirantes, os deficientes visuais e deficientes de modo geral. Então, acho nada mais justo a gente pegar Poços de Caldas no seu total. Você tem razão e parabéns pela sua iniciativa. Em votação, requerimento 455. Continue votação. Continue votação. Outro que assistiu o jogo da Alemanha. Requerimento 455, 2014, aprovado com 13 votos. 456. Requerem a inclusão na ordem do dia da próxima reunião, a realizar-se no dia 15 de julho de 2014, em regime de urgência, da seguinte matéria: processado número 60 de 2014, mensagem 20 de 2014, projeto de lei complementar que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2015 e da outras providências, autoria de vários vereadores. Em discussão. Em votação. Requerimento 456, 2014,
Aprovado com 14 votos. Obrigado, Cristina. 457. Pedido de informações sobre a tabela de preço dos serviços oferecidos pelas termas Antônio Carlos, autoria do vereador Johnny Eiras. Em discussão. Com a palavra o vereador autor, Johnny Eiras. Presidente, senhores secretários, vereadores, eu queria saber como é que fica agora, presidente. Foi feito esse decreto para aumentar essas tarifas e a população está reclamando muito desses preços que passaram de R$10 para 40. Então a gente tem que tomar um certo cuidado aí e ver como é que fica, né? Porque a reclamação está muita. Continue em discussão. Em votação. Requerimento 457/2014, aprovado com 12 votos. 458. Pedido de informações sobre a regularização de lotes do Jardim Country Club, autoria do vereador Marcos Tadeu Sansão. Em discussão. Com a palavra o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, esse é sobre o projeto União 2, localizado ali no Jardim Country Club, perto, ali na rua Pedro Gralha, onde era a antiga favela, que daí foi feito o remodelamento, tudo, e eu fui procurado por alguns moradores porque eles estão ainda com os lotes não regularizados. Então eu queria saber a situação da regularização desses lotes e das escrituras das casas. Era só, presidente. Continue em discussão. Em votação. Continue em votação, Luiz Carlos. Requerimento 458/2014, aprovado com 12 votos. 459. Reitero os termos do requerimento 149 de 2014, que solicita informações sobre a ocupação de uma área verde na rua Pedro Augusto Cavini, próximo ao número 590, no loteamento Jardim IP, autoria do vereador Paulo Eustáquio. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 459/2014, aprovado com 12 votos. 460. Pedido de informações sobre a troca de braços dos postes de iluminação pública. Autoria do vereador Joaquim Alves. Em discussão. Com a palavra o vereador Joaquim Alves. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, em reunião no final do ano passado, com o diretor do DME, ele disse que já estava providenciando essas trocas desses braços de iluminação, principalmente nos bairros. Mas até hoje não saiu e muita gente nos para nos bairros, pergunta se vai ter a mesma troca, porque com a troca vai melhorar muito a iluminação, principalmente no meio da rua, porque nós sabemos que iluminação faz parte da segurança pública. E, infelizmente, ainda já foi feitas coisas melhores na iluminação passada, mas, infelizmente, ainda continua muito escuro as ruas. Então, esse requerimento é para a gente poder orientar as pessoas quando nos procuram. Em discussão, continua em votação. Requerimento 460/2014, aprovado com 12 votos. 461. Requerem a inclusão na ordem do dia da próxima reunião, a realizar-se no dia 15/7/2014, em regime de urgência, da seguinte matéria: processado número 79/2014, mensagem 29 de 2014, projeto de lei que autoriza a concessão de benefícios materiais e fiscais em favor da empresa Danone Limitada, no âmbito do programa Avança Pós, autoria vários vereadores. Em discussão. Em votação. Requerimento 461/2014, aprovado com 13 votos.
462. Pedido de informações sobre a utilização das dependências do Complexo Santa Cruz para alojamento de atletas participantes do evento Brasil Cup. Autoria do vereador Jonei Eiras. A leitura por solicitação do vereador Paulo Eustáquio, Regina Cioff e Luiz Carlos Pena Silva. Pediram praticamente num coral. E gostaria uma explicação do ilustre vereador Jonei, por gentileza. Leitura primeiro. Primeiro, qual a participação da Secretaria Municipal de Esportes neste evento? Segundo, quem foi o responsável pela liberação do Complexo Santa Cruz para ser utilizado como alojamento? Terceiro, qual o ato administrativo que autorizou tal liberação? Quarto, o município obteve o AVCB do local? Quinto, qual o valor pago e devidamente recolhido ao Fundo Municipal de Esportes e Lazer a título de aluguel dessas dependências? Segundo o noticiário da imprensa local, as dependências do Complexo Santa Cruz foram recentemente utilizadas como alojamento de atletas que vieram à cidade para participar do evento Brasil Cup. Como é de conhecimento público, aquele próprio municipal encontra-se sem condições de utilização por oferecer riscos de desabamento, encontra-se sem AVCB e sem alvará de funcionamento, regularmente expedidos pelos órgãos pertinentes. Também é certo que a própria Prefeitura já vem desocupando o local pelos mesmos motivos. Muita estranheza é causada pelo noticiário que informou, inclusive, o registro de boletim de ocorrências pelo diretor da empresa Playground Sports, Kleber Alexandre Menezes, da cidade de Ribeirão Preto, que afirmou ter pago a quantia de R$ 8.820 para que os atletas da sua equipe ficassem em acampamento com direito à alimentação. Disse ainda ter pago a quantia de R$ 2.700 a título de inscrição para o evento. Pede espera deferimento, vereador Jonei Eiras. Com a palavra o vereador Jonei Eiras. Senhor presidente, senhor secretário, senhora vereadora, senhores. A minha preocupação, como acho que de toda a população Poste-Caldas, nos jornais, nas notícias na televisão, da preocupação desse prédio. Porque se as secretarias estão saindo de lá com o comprometimento da estrutura, pelo Corpo de Bombeiro, essa construção está irregular perante o Corpo de Bombeiro. Então, desde 2004, ela já vem oferecendo preocupação e está sendo notificado. 2004 foi notificado, 2007, 2012 teve outro ofício informando a situação. Então, acho nada mais justo a gente se preocupar. Se está no problema para abrigar secretarias, por que não está proibido para abrigar alojamento? Então, acho que nada mais justo de a gente saber o que está acontecendo, o porquê desse sinal aberto para esse alojamento. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Paulo Eustáquio. Senhor presidente, senhores vereadores, quero até comentar, o Jonei, que seria também uma preocupação, não desse vereador, e sim de toda a cidade de Poços de Caldas, porque às vezes eu não sei se é de competência da Secretaria de Esporte ou mesmo da administração, senhor presidente, porque são pessoas que envolveu nesse evento, né? Uma pessoa, me parece, que não tem muita credibilidade, que não é a primeira vez que acontece isso, né? Quem organizou o evento, né? E foi chamado lá, que foi um fato lamentável, que a população de Poços de Caldas, as pessoas, né? Aqueles fatos lamentáveis que aconteceram, inclusive envolvendo a Polícia Militar, né, de BO, que é obrigação até nossa mesmo de fazer, mas são pessoas que às vezes denigrem, senhor presidente, né, a imagem da nossa cidade de Poços de Caldas, né, sei lá, né, não faz parte até então, senhores vereadores, não quero me defender, né, executivo, mas eu acho que quem fez esse contrato, daquela pessoa que recebeu uma fortuna, né, depois eles chamaram ele para dar entrevista, as pessoas, os pais daquelas crianças, né, que estavam dormindo no chão, sem né, com o colchão estendido, né, aquela situação precária do coisa, mas eu acho que o responsável por ele deveria de ser responsabilizado, que não é a primeira vez, né, e sei lá
oxalá, quando for fazer o contrato, ver essa pessoa, né? Já tem passagem, na época deu cano em todo mundo, né? Já estava nessa legislação, o senhor sabe do que eu estou falando. Eu acho que tem que ter compromisso com a cidade, né? Que vem denegrir a nossa cidade tão bela, e que esses jovens, né, venham aqui, né? Vamos dizer assim, né? Curtir o esporte, né? Ver a nossa beleza da nossa cidade, os pais, né, satisfeitos com seus filhos, né? Infelizmente, encontram essa... Não por parte do executivo, senhor presidente. Ele é a pessoa responsável, entendeu? Que deveria ser cobrado, sei lá, ressarcir o município até pesquisando por que foi feito através desse cidadão de Poços de Caldas, que não é a primeira vez que isso acontece com esse cidadão, né? Esse evento que dá esse prejuízo e leva o nome de Poços de Caldas abaixo. Eu acho que tem que ser feita alguma coisa. Essa pessoa que é responsável que foi feita essas contratações, responsável pelo esse evento. Muito obrigado. Recebeu, pôs o dinheiro no bolso e deixou todo mundo lá, né? Vamos dizer, a Deus dará, trazendo um transtorno muito grande para a administração, que não é aceitável, né? Obrigado. Vereadora Regina Cioff. Senhor presidente, eu gostaria também de cumprimentar o Jonei por esse pedido de informação. E a preocupação que a gente tem em relação ao VCB, Jonei, é óbvio que você vai ter a resposta que não existe a VCB lá, né? E que a gente vem falando desde o ano passado em relação aos AVCBs. Eu acho que aí o executivo, nesse caso, ele não deve fechar nenhum tipo de convênio com essa situação, porque realmente fica corresponsável com qualquer coisa que aconteça lá, né? Então, embora o contrato seja de uma pessoa particular, de um clube, com outros órgãos, os atletas, enfim, os times, a prefeitura acaba assumindo aí uma responsabilidade caso aconteça alguma coisa e que não está ganhando absolutamente nada com isso. Então, eu acho que tem que ter um critério muito grande para fazer esse tipo de convênio, independente do que se receba ou deixa de receber. O importante, eu acho que é o município não participar desse tipo de situação. Continue a discussão. Luiz Carlos Pene Silva com a palavra, depois o vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizar o Jonei pelo pedido de informação. Isso é muito preocupante, porque nós, legislativo e executivo, sabemos a situação que se encontra aquele local. Eu acho que se acontecer, Deus me livre, acontecer alguma coisa, a responsabilidade vai ser exclusivamente da prefeitura. Porque a prefeitura autorizou um evento desse, um local que todos nós estamos sabendo que está em situação precária. Então, eu digo, volto a dizer, peço encarecidamente, sou o presidente dessa casa, que pede ao prefeito que não faça mais nenhum tipo de evento naquele local, porque se acontecer, a responsabilidade não vai ser das pessoas que fizeram o evento, vai ser a prefeitura que autorizou fazendo um local igual aquele. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Vereador Marcos Sansão. Senhor presidente, senhor secretário, nobres colegas vereadores, ontem eu estava no shopping, quando chegaram as delegações dos atletas, todos de uma vez, até bonito de ver, todos jovens, né, muito saudáveis, e chegando todos uniformizados, então é uma coisa até bacana de se ver. Me causou uma preocupação muito grande quando eu soube que eles estavam instalados no prédio do Complexo Santa Cruz, porque hoje é um prédio praticamente condenado, onde tem muitos lugares escorados com eucalipto, e as secretarias estão saindo ali. A gente alojar ali quase 300 jovens atletas, se acontece alguma coisa, o escândalo para a cidade, o prejuízo para a cidade, para Poços de Caldas, vai ser muito maior do que o que aconteceu em Santa Maria, de acidentar, poder morrer atletas que vieram e foram mal acomodados aqui na cidade. Então, de maneira alguma, eles deveriam estar nesse local. Esse local já está condenado, ele não deveria ser utilizado de maneira alguma. Dou os parabéns ao vereador Jonei. Isso era até motivo de eu falar hoje na tribuna, mas você já adiantou. Parabéns, Jonei, pela sua preocupação também e por esse pedido de informação. Vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, também me congratulo aqui com a preocupação do vereador Jonei. E, infelizmente, não é novidade. Não é a primeira vez, conforme falou o vereador Paulo Eustáquio. Eu me lembro quando estive lá na Secretaria de Esportes, numa determinada ocasião, veio uma delegação de muito longe e não tinha alimentação para os meninos, para as crianças. Nós tivemos que fazer praticamente uma vaquinha
e comprar uma cesta básica para eles poderem ter uma alimentação. Então, eu já faz 6 anos que eu deixei de ocupar aquele cargo, mas esse evento, o Brasil Cup, ele já teve uns momentos assim de grande projeção nacional. Nós tivemos aqui uma vez um clássico Grenal no Bandolão, Grêmio Internacional de Porto Alegre, o São Paulo Futebol Clube jogando aqui, como tem o Cruzeiro agora. Agora é aquilo que o vereador Paulo Eustáquio falou. O organizador, o empresário, infelizmente, ele é de Poços de Caldas, de família tradicional daqui, mas comete esses deslizes que não poderiam ser cometidos de forma alguma numa cidade como a nossa, que é tradicionalmente conhecida por realizar grandes eventos, desde os tempos dos Jogos Abertos, Olimpíadas Escolares, que agora mais recente. Então, o que acontece? O diretor do clube, ele compra um pacote. Era para ficar alojado lá no El Shaddai, né, do pastor Valdir, da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mas, por problemas no passado, também a Igreja do Evangelho Quadrangular resolveu não mais ceder, porque dificuldade de recebimento. Então, eu concordo plenamente com os colegas, com o vereador Lical, que disse, na época que nós estivemos lá, o Complexo Santa Cruz chegou a ser utilizado, sim, mas não havia esses laudos, essa preocupação que tem hoje em dia, que surgiu na administração passada, e agora a atual administração retirou dali várias secretarias, educação, parece que vai sair agora o planejamento, enfim, é uma preocupação muito grande, né? Porque concordo que se houver um problema, a prefeitura que vai ser responsabilizada e a cidade que vai ter um prejuízo. Então eu acredito que para o futuro, conforme nós tivemos no passado, vereadores mais antigos vão se lembrar, alguns shows que aqui eram programados e não aconteciam, causavam um grande problema para a cidade. E nós legislamos aqui, fizemos uma lei mais rigorosa e esses picaretas sumiram de Poços de Caldas. Desapareceram daqui, né? Graças a Deus. Agora, esse empresário é da cidade. Então, vendeu gato por lebre. Ele vendeu uma coisa e ofereceu outra. E é lamentável saber que um evento que reúne crianças, equipes daqui e de fora, vai virar um caso de polícia. Então, eu acredito que nós teremos que pensar também, de repente, partir da Câmara um projeto de lei para regulamentar esse tipo de evento na cidade também. Vereador Zé Maria. Parabéns, Jonei. E olha, senhor presidente, meus caros colegas, vou dizer uma coisa, doutor Enquetes, talvez você se lembra, houve uma época que veio até uns estudantes, o pessoal, uns atletas do exterior. Foi uma coisa tão lamentável hospedar esse pessoal num determinado lugar aí, que tinha sido detetizado. E uma caixa d'água que estava não sei quanto tempo. Eu estava de plantão na policlínica, olha, eu fiquei apavorado. A quantidade de... Sim, senhor presidente, obrigado. Teve uma ocasião lá no bairro Parque Pinheiros, as crianças estavam lá na escola Mariquinhas Brochado, não tinha cobertor, estavam passando frio nessa época do ano, acho que a própria comunidade lá ficou com pena, no bairro Santa Rosália também, colaborando, porque nós temos uma população, que é uma população voltada para um setor humanitário, né, que tem bom coração, que não gosta de ver essa situação. Tem pessoas vêm aqui, passar fome, passar frio. Então, já não é de hoje. Então, eu creio que nesse ano, infelizmente, estourou, né? Virou caso de polícia. Então, tudo isso, doutor Palavras, é o seguinte, porque então é o motivo para os quais nos preocupa muito, porque da outra vez foi até notícia internacional. Eu atendi mais de 20 crianças com gastroenterolite, casos lamentáveis, não comportava mais na policlínica, mandamos para a Santa Casa e ficou muito feio na ocasião. Então, eu espero que essas coisas não se repitam mais, vamos ter um cuidado extra. Obrigado. Vereador Flávio. Senhor presidente, vereadores e vereadoras, eu só queria manifestar também em relação ao requerimento apresentado pelo vereador Joanei e manifestar que é muito pertinente, acho que a sua preocupação em relação à questão da segurança do prédio, né, no sentido que se aponta algumas preocupações em relação à estrutura do prédio do Complexo Santa Cruz e, por outro lado, também manifestar e lamentar esse episódio, como o vereador Antônio Carlos, que falou com muito conhecimento do assunto de causa, que um evento deve ser uns 15 anos, eu acho que o vereador Antônio Carlos, 15, 10 anos, aí, até, acho que não sei, que acontece em Poços de Caldas, e sempre a gente ouve aí
problemas em relação ao evento. Cada ano que passa há uma questão específica, mas que traz grandes transtornos e acaba aí muitas vezes imaculando até a imagem da cidade por uma má gestão da realização do evento. É lamentável, novamente, o que ocorreu, porque se vendeu um produto, se vendeu uma mercadoria e foi entregue um outro produto. E com isso, com toda a veemência, as pessoas que estavam aí tinham total razão de se manifestar a indignação, vereador Paulo Eustáquio, por entender que compraram um serviço que não foi entregue esse serviço, né? E com valores, como se falou, aí, expressivos, significativos. Então é lamentável isso, acho que eu concordo com o vereador Antônio Carlos, e acho que não só a Câmara, mas o Executivo tem que se pensar de uma forma de garantir isso, porque são crianças que estão aqui em Poços de Caldas, né, longe dos seus familiares, e que tem que ter toda uma atenção especial, porque de fato eles estão sendo acolhidos pela nossa cidade, não pelo Executivo, não pelo Legislativo, porque não é uma ação da Prefeitura, nunca foi uma ação da Prefeitura Municipal de Poços de Caldas, mas é algo que Poços de Caldas está aí no cenário, né, recebendo esses jovens. Então eu entendo, sem dúvida alguma, precisamos de pensar em caminhos ou normativos aí, que se possa estabelecer regras para que isso não aconteça e traga transtornos para esses familiares que são diversas crianças que estão aí aqui em Poços, e a família sofrendo lá porque o filho, de repente, não encontrou a estrutura na qual foi adquirida por parte da organização do evento. Obrigado, senhor presidente. Em votação. Requerimento 462/2014, aprovado com 13 votos. Eu acho que não tem saída, o município tem que retirar o apoio, esse tipo de apoio e parceria, esse tipo de... não dá para ficar repetindo esse erro todo ano. Não dá campo, não dá nada, não tem parceria e não aluga nada. 463. Pedido de informações sobre o emprego público de auxiliar de educação inclusiva. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 463/2014, aprovado com 13 votos. 464. Pedido de informações sobre a utilização do estádio de futebol João Batista Gonçalves, prontidão por ciganos. Autoria, vereador Antônio Carlos. Em discussão. Leitura por solicitação do vereador Tiago Cavelanha. A partir do segundo parágrafo aí. Primeiro, de qual órgão Secretaria Municipal partiu a autorização da utilização do espaço público por parte dos ciganos? Enviar toda a documentação referente à autorização para seu uso. Segundo, o uso dos espaços públicos é devidamente regulamentado através de decreto. Neste caso, favor informar valores pagos pela utilização do espaço público e também valores pagos pelo uso da água e energia elétrica. Informar também por quanto tempo o estádio prontidão ficará à disposição dos ciganos. Justifica-se o presente requerimento, visto que é a primeira vez na história de Poços de Caldas que o estádio de futebol é cedido para acampamento de ciganos. Cabe ao Poder Legislativo buscar todas as informações necessárias sobre a cessão do referido espaço. Nestes termos, pede e espera deferimento, vereador Antônio Carlos. Em discussão. Vereador Luiz Carlos. Por gentileza, eu gostaria que o Antônio Carlos desse uma explicação, porque eu ouvi, mas não entendi direito. Gostaria que você explicasse, por gentileza. Palavra, vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Lical, a população, alguns moradores ali, né, do conjunto habitacional, a gente está sempre ali na região sul, ficaram surpresos com o uso do espaço público, um estádio de futebol, que eu creio que é a primeira vez que isso acontece, para acampamento de ciganos. Eu nunca tinha visto isso. Nós já discutimos aqui requerimento do vereador Tiago Cavelanha, numa outra oportunidade, os ciganos acampados em terrenos, né, públicos ou não. Agora tem um acampamento ali perto da Unimed, não sei se é área pública ou particular, mas lá no estádio Prontidão é algo realmente... Estão acampados lá já há vários dias, há mais de 15 dias,
E, segundo consta, extraoficialmente, é para a realização de um casamento cigano. E até no início da semana teve um foguetório lá, logo cedo, uma alvorada de foguetes, e a gente fica preocupado, porque é um local para prática esportiva, é um estádio de futebol. Será que cobrou taxa de ocupação? A energia elétrica, a água que está sendo utilizada lá, e até quando que vai esse acampamento? O vereador está pedindo uma parte, senhor presidente? Uma parte, o vereador Luiz Carlos. Por gentileza. Será que teve autorização, Antônio Carlos, de alguma secretaria? Então, é essa pergunta que nós estamos fazendo, né? Qual secretaria que autorizou? Porque eu, em 6 mandatos de vereador dentro dessa casa, eu nunca vi isso aí. Tem locais que eles instalavam, gente, tudo bem, mas no campo de futebol eu nunca vi falar isso. Então, parabéns pelo seu pedido obrigado. De informação. É a primeira vez mesmo que a gente vê isso, e daqui a pouco, se a moda pega, né, vem um evento maior, aí vai utilizar, acampar dentro do Ronaldão, ou dentro do Bandolão, ou sei lá onde, né, que os ciganos poderão utilizar. Nada contra o cigano, pelo amor de Deus, é aquele famoso direito de ir e vir. Mas ao vereador cabe questionar quem autorizou, se vai pagar ou não, e até quanto que aquele acampamento vai ficar por lá. Tomara que seja logo desmontado, né, porque o que eu entendo ali é um estádio para a prática de futebol, não para acampamento. A não ser numa situação de emergência, de calamidade pública, isso já foi utilizado, né? Não só o estádio, não, mas o ginásio Juca Cobre e outros locais quando há necessidade. Continua em discussão. Em votação. Requerimento 464/2014, aprovado com 13 votos. Não vou deixar de expressar minha opinião, não. Eu acho que os estádios de futebol, eventualmente, são alugados para outras atividades também. E acho que se a gente usa o espaço público para um acampamento cigano, para uma festa cigana, uma festa cultural, que eles já deixaram lá hoje, eu acho que, pela primeira vez, deveria ser motivo de orgulho para a nossa cidade. É um exemplo de tolerância e de convivência com povos diferentes da nossa cultura. 465. Pedido de informações sobre a área que liga os loteamentos. Conjunto Habitacional Dr. Pedro Afonso Junqueira, Vila Matilde. Autoria do vereador Flávio Faria. Em discussão. Em votação. Requerimento 465/2014, aprovado com 13 votos. 466. Pedido de informações sobre o Centro Comunitário do Country Club. Autoria do vereador Antônio Carlos. Em discussão. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, eu acredito que eu já tenho até mostrado, não lembro mais, a situação desse centro comunitário. Tem até outras fotos aqui. Aí, na oportunidade, estavam lá restos de enfeites de Natal, de Carnaval. Uma situação preocupante, porque na época estava chovendo muito, água parada, lixo, entulho, mato. E aí a Secretaria de Serviços Públicos deu uma limpada lá. Agora voltou tudo de novo. Eu tenho até 2 fotos aqui, depois, se for possível, eu vou tentar mostrar na explicação pessoal. E é um local extremamente bem localizado. Foi muito útil para a população ali do Country Club, São Bernardo e outros bairros ali, numa outra época. Depois a própria prefeitura utilizou para refeitório dos funcionários. E agora está lá, virando depósito de entulho. Outro dia a lâmpada lá estava ligada, ficou dias e dias a lâmpada ligada de dia e de noite. Ninguém apagava. Então a população pede e nós estamos questionando. Precisa dar uma destinação, né? A prefeitura gasta tanto com aluguel, né? Eu acho que aquilo ali poderia ser melhor utilizado. Em votação. Zé Maria. Continue em votação. Vereador Rogério Carrillo. Opa, desculpa. Requerimento 466/2014, aprovado com 13 votos. 467. Pedido de informações sobre locação de carros de luxo para transporte de diretores do Grupo DME. Autoria do vereador Tiago Cavelanho.
A leitura por solicitação do vereador Valdir Sementilli e da vereadora Regina Cioff, que eu ouvi. Nos últimos dias, este vereador tem recebido algumas denúncias sobre a alocação de veículos de luxo, inclusive sendo alguns modelos importados para transporte de membros da diretoria do Grupo DME. Assim, este vereador apresenta os seguintes questionamentos. Primeiro, quantos veículos para transporte de diretores e gerentes compõem atualmente a frota do Grupo DME? Qual o estado atual de conservação destes veículos? Enviar relação. Segundo, com que frequência estão sendo locados veículos para transporte da direção do grupo? Quais modelos estão sendo utilizados nesta locação? Relacionar e anexar contratos de locação. Terceiro, existem estudos para adequar a frota de veículos do Grupo DME para evitar gastos com locação de modelos de luxo? Justifica-se o presente requerimento, visto que este vereador tem recebido algumas denúncias sobre o desperdício de recursos públicos por parte de algumas autarquias. Nestes termos, pede e espera deferimento. Vereador Tiago Cavelanha. Em discussão, com a palavra o vereador Antônio Carlos. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Tiago Cavelanha, nobres colegas, me parece que é um veículo Mercedes-Benz. O pessoal está andando de carro realmente da mais alta qualidade, moderno, importado. Agora, esse é um requerimento. Eu tomei conhecimento hoje de que no DEMAI há também o aluguel de um veículo só para transportar funcionários que vão vistoriar a estação de tratamento de água, que custa, senhor presidente, nobres colegas, quase R$15 mil mensais fixos. E até um questionamento que eu pretendo fazer ainda na próxima reunião. Quando surgiu, já que o questionamento do vereador Tiago Cavelanha foi hoje para a imprensa e pessoas me ligaram. Então, eu vou tentar buscar uma informação com relação ao DEMAI, não sei se é possível até... Se for, aí o DME, eu acho que não cabe fazer um adendo aí, um acréscimo de perguntas. Mas eu fico pensando, olha, Mercedes no DME, esse aluguel tem até o nome da empresa que ganhou esse contrato no DEMAI. Se for verdade, vereador Lical, em 3 meses de aluguel, dá para comprar um carro zero, E o que estranha muito nesse também requerimento aqui, vereador Tiago Cavelanha, é que eu tenho, como outros colegas aqui têm contato, com os funcionários do DME, os veículos que eles utilizam para trabalhar em ações, às vezes mais arrojadas, dificuldade para acessar um problema na rede de energia elétrica, esses veículos já estão para lá de ultrapassados. Eles têm reclamado, e o DME não tem feito a troca da frota. E sei lá quanto que está gastando aí com esse Mercedes, que é utilizado, segundo consta, extraoficialmente pelos senhores diretores. Continue a discussão. Vereador Tiago Cavelanha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereador Antônio Carlos, eu não sabia que era um Mercedes. Me informaram lá, essa denúncia me chegou através de funcionários, que também ficaram intrigados ali com o aluguel desse carro. Não sei qual é a empresa que presta serviço, não sei qual é o carro. Eu me lembro, senhor presidente, que há anos atrás, o DME adquiriu 2 Vectras, veículos modelo Vectra, de último tipo, último luxo, exatamente para esse transporte. Foi até criticado na época, de comprar 2 carros iguais só para transportar diretores. E se esses carros estão lá, por que não estão sendo utilizados? Eu concordo em parte que o diretor do DME não precisa andar num carro de praça comum, não vou falar Fusquinha, pastor, porque eu até gosto muito de Fusca. Ele precisa sim de um carro que ofereça conforto, que ofereça segurança, porque ele viaja bastante, etc. Mas precisa ser alugado. Por que então o DME não faz um levantamento desse preço, desse custo, e não renova a frota, troca esses Vectras que já estão ultrapassados, se for o caso? Né? O que eu não acho correto, seguindo a linha de raciocínio do vereador Antônio Carlos, ter esse destaque aí tão exclusivo do presidente,
E o não cuidado aí, a falta de cuidado aí com o restante da frota. Realmente não acho isso certo, encerro minhas palavras, pontuando da seguinte forma, se é que isto é verdade. Essa denúncia chegou, através, como eu disse, de alguns funcionários, colegas ali, que eu prometi apurar os fatos, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, se for verdade, é importante que alguma providência seja tomada. Se não for verdade, tomara que não seja, o assunto se encerra por aqui. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, eu acho que ele pediu. Você pediu? Não, pode falar o senhor. Vereador Flávio. Senhor presidente, eu não vi, Luiz Carlos. Eu gostaria de manifestar em relação a esse pedido de informações, lembrando que na legislatura passada, houve aqui em outros momentos uma preocupação muito grande, não era com o veículo não, era com de repente aí a utilização exaustiva de veículos terceirizados por parte do DME Energética. Eu tomei o cuidado de olhar o pregão do DME de 2014, e o valor lá que está colocado é para transporte, destacando que o DME parece que ele não tem motorista no quadro, eu preciso confirmar isso, mas eu me recordo que acho que não tem motorista no quadro da DME Energética. E por outro lado, o pregão ele estabelece um valor, foi publicado, acho que todos que o vereador acompanhar isso, né? Foi publicado um valor anual de R$18.000. E me recordo quando nesse processo acho que foi um pregão presencial, eu até consultava com o vereador Rogério, uma dúvida minha aqui, e falava de veículos acima de 90 cavalos. Então, ou seja, então você vê que não é um carro de luxo que seria contratado. E era para viagem, para São Paulo, para Belo Horizonte, que eles utilizam. Então, eu até estranho quando se fala de uma Mercedes-Benz, porque é pago por quilometragem, para rodar aí, e sem dúvida alguma, se for esse carro de 90 cavalos, se for uma Mercedes-Benz, o valor vai ser o mesmo. Agora, é estranho isso, porque, se eu não me engano, no passado, em 2009, quando se falou muito aqui nessa casa em relação a isso, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque são seres humanos, são vidas, são pessoas que estão gerenciando, administrando, e eu fico até preocupado, vereador, quando o senhor coloca a palavra luxo. Eu até queria saber, se o senhor pudesse esclarecer para nós, de onde o senhor tirou essa informação, porque o senhor falou que não sabia que era uma Mercedes-Benz, mas o senhor disse que era um carro, colocou que é um carro de luxo. Então, de onde saiu essa informação de carro de luxo? Porque nós temos um zelo muito grande pelo DME, todos nós aqui temos uma preocupação muito grande, e nenhum de nós aqui, nem executivo, e nem, acho que diretor do DME, tomaria uma atitude irresponsável de não ter respeito com os gastos de dinheiro público. Porque o dinheiro público, senhor presidente, nós temos que gastar corretamente. Então, gasta muito corretamente, porque o dinheiro público, ele pertence a cada cidadão. E a partir do momento que a gente gasta de forma errada o dinheiro público, é dinheiro que está lesando a população. É dinheiro que vai deixar de ser investido em algum setor. Então, isso é muito preocupante. Então, quando o senhor fala carro de luxo, é importante o senhor pontuar isso. Eu vou falar em relação ao senhor João Deon, que eu conheço. E sei que é um sujeito correto. Sei que é um sujeito bem intencionado. Aí, quando o senhor fala carro de luxo, o governador Antônio Carlos manifestou que é uma Mercedes, eu acho que não tem cabimento, é um absurdo, e fica assustado quando você fala uma coisa dessa. Quem falou tinha que ter mandado até por escrito aqui, que nós temos que abrir uma sindicância aqui, para verificar isso aí, ué. Porque não dá para admitir. À vontade, vereador Carlos. Parte, vereador Antônio Carlos. O vereador Flávio, olha, vou colocar mais uma vez aqui a respeito do Mercedes. Há uma informação que eu recebi, né, que até eu tenho certeza que o vereador Tiago Cavelan não tinha conhecimento dessa informação. O nobre vereador Flávio está bem informado a respeito do processo de contratação. De repente, quem ganhou a licitação pode estar utilizando um veículo. Eu fiquei sabendo hoje que é um veículo Mercedes. Assim como tomei conhecimento também desses valores que o DEMAI, segundo consta, tem um contrato com uma empresa aí nessa importância. Então pode ser que ele tenha ganho para quantos? Negócio de cavalo aí, como é que é? 90 cavalos. 90 cavalos? Eu até perguntei para o vereador, que eu também sou leigo no assunto. Eu também sou. Oferecendo um veículo de melhor qualidade, entendeu? Certamente não está
não estaria descumprindo aquilo que foi determinado pelo pregão. É isso que eu estou querendo dizer. Mas eu só queria, para concluir minha fala, senhor presidente, que eu tive cuidado de olhar esse pregão e perceber isso, que é 90 cavalos, eu até conversei com o vereador Rogério aqui, não é um carro assim, né, vereador Rogério? Não é um carro que ele me mostrou que os modelos de carro popular é 78 cavalos, 80 cavalos, então eu percebi que não é uma coisa assim do outro mundo. Então, só essa preocupação, nós respeitamos, entendemos que o papel do vereador é procurar apurar isso, mas nós temos que ter assim, essa delicadeza no sentido de, quando se falou aqui, da impressão de fazer um carro de luxo, pelo que eu vi no pregão, eu não entendo que seria um carro de luxo, inclusive vendo aqui na internet aqui, mas esperamos que as respostas do vereador possam ser depois aí esclarecidas com a resposta do requerimento. Obrigado, senhor presidente. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, seus vereadores, primeiramente, eu acho que eu tenho que mandar meus meninos mudar de profissão. Porque uma reto escavadeira hoje, trabalha custa 300 mil reais. Trabalha por mês a 9 mil reais. Com óleo, tudo por conta da gente, 300 mil. Alugar um carro por 15 mil reais, eu acho que se fizesse um cálculo, compensava comprar o carro. Voltando a administrações passadas, o departamento é preocupante demais. Eu acho que nós, vereadores, temos que preocupar muito com o departamento, porque ali sempre gastou dinheiro. E, na época que a gente era vereador, administrações passadas, foi alugado um carro, último tipo, carro novo, zero, para um funcionário de alto escalão do departamento levar esterco para a casa dele quando ele ia fim de semana. Pegava o carro do departamento e pegava as coisas e levava para casa. Ele não era daqui de Poços, todo fim de semana ele ia embora. Aí uma pessoa do departamento falou: Cal, como é que pode um carro zero desse levar esterco? Eu falei: a vida é essa, a gente não sabe, a administração que sabe o que está fazendo. Então tem hora que a gente fica muito preocupado, por isso que a gente tem que analisar muito bem essas coisas que acontecem dentro do departamento. Igual o departamento de água também. Porque geralmente estão falando para levar para Belo Horizonte, quando vai viajar para Belo Horizonte, geralmente vai de avião, é só fazer um levantamento, as viagens que tiveram para Belo Horizonte, todas as vezes que vão viajar, vão de carro. Eu acho que para São Paulo vai de carro, porque aqui não tem aeroporto, né? Mas outras cidades eu acredito que tem aeroporto, tudo, eles vão, quando é mais longe, vai de avião. É só a gente fazer um pedido de informação, quantas passagens, quanto o departamento de água da cidade gasta com passagem. Muito obrigado, senhor presidente. Tiago Velanha. Senhor presidente, nobres colegas, vereador Flávio, apenas para responder suas colocações aí, quando o senhor fala de onde que eu tirei essa informação de ser um carro de luxo, eu vou repetir aqui, talvez o senhor não tenha ouvido, foi denúncia de funcionários, tá? Não me falaram que foi uma Mercedes-Benz, essa informação o vereador Antônio Carlos está trazendo aqui, que até conhecido, Mercedes-Benz costuma ser de luxo, né? Mas como eu não tinha essa informação, coloquei de uma forma genérica, sendo um carro de luxo, porque assim me foi passado. Segundo lugar, quando o senhor fala sobre o preço do pregão, que bom, se está pagando o preço de veículo de 90 cavalos numa Mercedes-Benz, maravilha. A questão minha aqui não é criticar ninguém, não. Se for assim, que ótimo. Se a resposta vier nesse tom, paga X reais, que é o preço de um veículo de 90 cavalos, e a empresa oferece uma Mercedes-Benz no lugar, está assunto encerrado. Eu já tinha me posicionado dessa forma também. Quando o senhor fala sobre o João Deon, eu, em momento algum, aponto a figura do Dr. João Deon como sendo o responsável. Diretores do grupo. O grupo tem Fernando Posto, tem João Deon, tem uma série de diretores e gerentes ali que fazem uso dessa locação, pelo que me consta. E o senhor vai me desculpar, o senhor disse aí que eu tinha que ter a delicadeza para tratar do assunto. Eu não fui indelicado em hora nenhuma. Muito pelo contrário, estou expondo de uma forma bem tranquila, moderada, cautelosa, até para não falar besteira. Então, o senhor vai me perdoar, mas em hora nenhuma eu percebi que eu fui indelicado, tanto na redação quanto na minha fala. E também não tive a intenção de expor ninguém. Só isso, senhor presidente, como eu disse, espero que a resposta seja positiva e que esse assunto não passe aí de um mal-entendido. Obrigado. Vereador Rogério Carrillo. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero aqui prajar o meu amigo vereador Lical, dizendo que eu ouvi atentamente todas as colocações, mas eu tenho que confessar ao senhor, vereador Tiago Velanha, que hoje, ao ver a matéria estampada no jornal, o primeiro sentimento que me veio
é uma mensagem, não vou nem dizer que ela era subliminar, mas era dizendo que alguma coisa estava destoando do bom senso. Quando se coloca realmente carros de luxo, dizendo que uma autarquia ou uma empresa do município está utilizando, pedindo informações sobre a utilização de carros de luxo, eu fico imaginando o cidadão comum que passa, ele vai falar, pô, mas pera lá, o que é isso que está acontecendo? Né? E aí sou extremamente favorável a pedir informação, acho até que a forma de colocação poderia até ser outra, né? Pedir de informações a respeito aí de contratação de veículos para transporte de diretores, né? Tem uma conotação, mas quando a gente começa a falar assim, e o começo das nossas discussões era isso mesmo, né? Relacionando um carro Mercedes, né? E a gente hoje temos Mercedes aqui, são fabricadas hoje no Brasil, né? E aí, em cima do que o vereador Flávio Faria disse em relação que existe um pregão e que se paga por quilômetro e tem uma especificação, e se o cara tem uma Mercedes e foi lá e ganhou e vai ganhar o preço por quilômetro quadrado, que bom. Cabeça de corretor, né? Quilômetros rodados, né? Que bom, né? Porque mesmo que eles estão indo para Belo Horizonte, ou estão indo para São Paulo, e que eu acho que o avião acho que é o meio mais rápido, mas, como nós não temos avião partindo daqui, tem que se dirigir a Campinas para fazer isso. Então, eu gostaria de deixar só essa contribuição, porque eu acho que quando chegar esse pedido de informação, nós devemos dar a mesma divulgação, né? Dizendo, olha, realmente não era um carro de luxo, era um carro melhor do que um carro popular, mas estava dentro do previsto, estava assim, porque senão a impressão que me passou hoje era muito em cima da fala que o vereador Flávio disse, eu não gostaria de ficar replicando isso, mas que estava havendo um descaso com o dinheiro público, né? E aí nós devemos tratar essa questão do dinheiro público, quer seja num contrato de carro, quer seja no gerenciamento de uma empresa pública, de uma autarquia, de uma secretaria, do prefeito, com a mesma responsabilidade, né? E eu acredito que isso não falta para os diretores que estão hoje lá dentro do departamento, porque são pessoas que têm vidas consagradas aí na administração pública, né? O atual presidente foi superintendente da Caixa Econômica Federal, pessoa extremamente acostumada a lidar com o rigor daquilo que é público. Vereador Luiz Carlos. Senhor presidente, senhores vereadores, eu ouvi atentamente a discussão, a posição dos companheiros nossos. Uma coisa que me deixa com a cabeça um pouco... O prefeito municipal anda com um carro que já foi usado pela Câmara e tinha, à época, carro que era emprestado do departamento do prefeito. É um alto escalão, um diretor de departamento, mas eu acho, no meio de todos, quem é autoridade máxima é o prefeito. E pode ver se eu estiver falando alguma coisa, muitos carros nossos aqui da Câmara é que o prefeito viaja. Há poucos dias o prefeito foi viajar, está chegando em Água da Prata, quando o carro estourou o pneu, desmontou, quebrou a suspensão do carro. Então, as autarquias têm um tratamento de um jeito. E o prefeito, autoridade máxima, tem que pegar carro que já passou por outra secretaria. É só isso, senhor presidente. Em votação. Requerimento 467/2014, aprovado com 3 votos. 468. Pedido de informações sobre o funcionamento da estação elevatória Estação elevatória de esgoto. Autoria do vereador Tiago Cavelanho. Em discussão. Com a palavra o vereador Tiago Cavelanho. Presidente, não querendo tomar o tempo da sessão aqui, mas apenas para esclarecer, a estação elevatória de esgoto 7 se situa lá no Kennedy 2, nas últimas ruas do Kennedy 2. Nós tivemos notícia do Kennedy 2, bairro Jardim Kennedy 2.
Nós tivemos notícia no fim do ano passado que as bombas dessa... Vereador na tribuna usando a palavra. Que as bombas dessa elevatória queimaram, porque aquela região alagou e elas estavam queimadas. Para quem não sabe, é essa elevatória que manda todo o esgoto da Zona Sul lá para a ET 3, certo? Por mim, tomei notícia quando tinham queimado, etc., mas obviamente que o departamento é ágil, é rápido, achei que já tinha arrumado. Aliás, mais uma vez, não sei se arrumou. Recentemente, em reunião com alguns moradores do entorno ali, falaram: Tiago, aquelas bombas estão estragadas até hoje, não foram arrumadas até hoje. E eu até duvidei da informação, não quis acreditar, porque isso do fim do ano passado, nós já estamos aí em julho, né? 10 de julho, por que não foram arrumadas, né? Se é que não estão em funcionamento. Então, apenas para justificar o meu pedido de informações, para confirmar aí essa denúncia daqueles moradores de que aquelas bombas ainda estão desativadas. Só isso. Obrigado. Obrigado, vereador. Em votação. Requerimento 468/2014, aprovado com 13 votos. 469. Votos de congratulações à organização do 7º Poços de Calda Jazz Blues Festival de 2014. Autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão. Em votação. Calma, gente. Continue em votação. Requerimento 469/2014, aprovado com 13 votos. Desculpa. 470. Pedido de informações sobre a ocupação das calçadas com mesas e cadeiras em nosso município. Autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão. Em votação. Continue em votação. Requerimento 470/2014, aprovado com 13 votos. 471. Votos de pesar pelo falecimento do ex-deputado Plínio Arruda Sampaio. Autoria do vereador Paulo Tadeu. Oficiais. 472. Pedido de informações sobre a instalação de placas de proibido estacionar na rua Nico Duarte, Vila Cruz, autoria do vereador Tiago Avelange. Em discussão. Em votação. Perdão, eu demorei. Demorou bastante, mas... Posso, me permite? Um prazer ouvi-lo. Eu vi o vereador Licó pedindo a palavra, fiquei meio assim. Eu vou apenas, presidente, para eu entender, no início dessa semana foram instaladas placas de proibido para estacionar na rua Nico Duarte, ali nas imediações do curso e da Faculdade de Pitágoras, até aqui na Capitão Ari Lopes Buono. E até acho válida a iniciativa do Demutran de colocar essas placas proibidas de estacionar. Mas me gerou um espanto porque não colocou no sentido centro-bairro, que é onde tem as residências. No sentido bairro-centro, grande parte daquele espaço onde hoje é proibido estacionar é um muro pré-fabricado ali, que dá ali para a chácara antigo falecido Cricor Financian. Então não tem casa, não tem residência, não tem garagem, a calçada está bem feita. Por que não permitir o estacionamento no lado bairro-centro e não centro-bairro? Onde você tem residência, você tem entrada de garagem, você tem até alguns escritórios se instalando ali naquele espaço. Confesso que não é minha especialidade, trânsito, e confesso também que não entendi se tem algum motivo particular por ter proibido o estacionamento de um lado da rua, que a princípio, na minha ignorância, parece errado. Seria mais sentido, faria mais sentido proibir o estacionamento, então, no lado das residências e permitir no lado onde tem um muro ali, até porque você tem um número muito maior de vagas do lado sentido bairro-centro. É só isso. Obrigado. Em votação. Requerimento 472/2014, aprovado com 13 votos. 474. Requerem a inclusão na ordem do dia da próxima reunião, a realizar-se no dia 15 de julho de 2014, em regime de urgência,
da seguinte matéria: processado número 63 de 2014, mensagem 21 de 2014, projeto de lei complementar que cria no âmbito do município de Poços de Caldas o plano de empregos, carreiras e salários dos servidores do Centro de Especialidades Odontológicas, CEL, e da outras providências. Autoria de vários vereadores. Em discussão. Palavra, vereadora Regina Cioffi. Eu gostaria, se alguém pudesse explicar em relação a essa questão, para que eu possa votar, porque eu nem sabia desse projeto, e já vem para votação a semana que vem. Então, se alguém pudesse, o presidente da Comissão de Justiça, do que exatamente se trata, para que eu possa votar com consciência. Vereador Flávio Faria. Obrigada. Senhor presidente, só para esclarecer, esse processado, vereador Janir, está há vários dias, ele já está um bom tempo aqui na Câmara Municipal, está disponível aí no site da Câmara. Só para esclarecer para a senhora, como está se manifestando, é para a criação do plano de carreira. Nós sabemos do problema que existe aí através de um inquérito, depois de uma ação do Ministério Público do Trabalho, e que isso desdobrou aí numa sentença judicial, onde se proibiu o município de contratar pessoas, só em casos específicos, emergenciais, como alguém que sai com problema de saúde, uma licença maternidade e assim por diante. Então o município está realizando vários concursos, começou no final da legislatura passada e nesse governo também, no sentido de adequar aí as exigências que foram estabelecidas pela Justiça do Trabalho. Então, ou seja, esse processado veio para a Câmara Municipal e é uma preocupação por parte da assessoria jurídica que foi pontuada, e depois nós conversamos, inclusive, com o assessor jurídico da Câmara Municipal, onde nós temos hoje um regime na Prefeitura, onde só tem seletistas e nós temos o quê? Estatutários. Então, a preocupação da assessoria era que deveria se realizar um concurso, mas já um concurso voltado para a questão do regime estatutário e não seletista. Mas como não houve essa discussão ainda no Poder Legislativo, não tem nada encaminhado nesse sentido aqui na Câmara Municipal, nós estamos aí travando aí, digamos aí, a agilidade para o funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas. Então, nós aí vamos colocar esse processado para votar, através desse pedido, para tentar resolver essa questão do CEL, porque nós teremos problemas futuros complicados aí em relação à questão da contratação desses profissionais. Só para esclarecer. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador Rogério Carrillo. Somente aqui para esclarecer, também ajudar no esclarecimento, na mensagem do prefeito, está dizendo o seguinte: considerando que o instrumento firmado para a contratação do serviço de odontologia especializado, esse prazo vai se expirar agora no dia 9 de agosto. Né? Então, já vislumbrando esse nosso recesso, né, de 15 dias e da necessidade, então o regime de urgências também se faz necessário por isso. Continua em discussão. Em votação. De tudo, Não, depois. Requerimento 474/2014, aprovado com 14 votos. E tem dinheiro parado do Estado lá, tanto para custeio quanto para investimento. Se não fizer isso aqui, nem pode usar. Expediente terceiros. Ofício. Caixa Econômica Federal. Rogerinho. Informa a liberação de recursos financeiros no âmbito do programa Cesano, valor de 450 mil. À disposição das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. Ministério da Saúde. Informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, totalizando o valor de R$ 2.824.952. À disposição dos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Ministério da Educação informa a liberação de recursos financeiros destinados a garantir a execução dos programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, totalizando o valor de R$ 56.640. À disposição dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras.
Nada mais consta, presidente. Intervalo regimental.